Sendeiro à Budidade, verso número 6. Os Budas dos 3 períodos são inúmeros. Os Budas das 10 direções também o são. Pelo voto compassivo veio a este mundo impuro. Buda Shakyamuni merece a nossa adoração. Buda é o nome geral para um sábio com um grande despertar. Aquele que puder realizar completamente o Dharma correto é um Buda. Por isso, as pessoas que decidem estudar o Buda Dharma são muitas, e as que se tornam Buda também são muitas. Em relação ao tempo, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro, os 3 períodos do tempo. Os Budas que surgem nos 3 períodos são inúmeros. O Buda do tempo presente é o Buda Shakyamuni. Se considerarmos o passado, os Budas daquele período são Buda Kashyapa, Buda Kanakamuni, Buda Shikin, Buda Vipashin, etc. Os futuros Budas serão o Buda Maitreya, o Buda Rutika e outros. Os Budas do passado são inúmeros e incontáveis. E os Budas do futuro também serão assim. Em relação ao espaço, leste, sul, oeste, norte, sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste, para cima e para baixo. Os Budas das 10 direções também são inúmeros. Os mundos nas 10 direções são inúmeros, portanto, os Budas também. Assim como no presente, no leste estão o Buda Akshobhya e o Buda da medicina. No oeste está o Buda Amitabha e etc. Os budistas que se refugiam na joia tríplice devem refugiar-se em e reverenciar todos os Budas dos 3 períodos e das 10 direções. Entretanto, a partir do nosso ponto de vista sobre este mundo, mesmo que existam tantos e tantos Budas, há um em especial em quem devemos nos refugiar e que deve ser o mais reverenciado, que é o mestre original, Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni, que, quando foi um Bodhisattva, teve a intenção de, com grande compaixão, aliviar o sofrimento dos seres e fez um grande voto para suportar as privações. Ele não fez o voto de renascer na terra pura. Pelo contrário, fez o voto para praticar e tornar-se um Buda neste mundo impuro, devido aos seres sencientes que vivem aqui com grande sofrimento e precisam urgentemente de ajuda. Esta grande determinação, se eu não for para o inferno salvar os seres em sofrimento, quem o fará? Esta grande determinação foi integralmente trilhada pelo Buda Shakyamuni. A razão dele ter surgido neste mundo, cheio de maldade e das 5 impurezas, foi para nos liberar, sofredores seres sencientes, e não para nos abandonar. Buda Shakyamuni nasceu na Índia há mais ou menos 2.500 anos. Por ele ter deixado a vida secular, a vida em família, praticado o cultivo, a meditação e se tornado um Buda, a luz do Buda Dharma chegou a este mundo de escuridão tão cheio de maldade. O budismo originou-se neste mundo graças ao Buda Shakyamuni, um ser com compaixão sem limite. Não somos apenas nós que respeitamos e louvamos a grandeza do Buda Shakyamuni,
mas também todos os Budas das 10 direções o exaltam. Como é dito nos sutras, todos os outros Budas também exaltam a mim, Shakyamuni, por meus inconcebíveis méritos e virtudes. Após nos refugiarmos com reverência em todos os Budas das 10 direções e 3 períodos, devemos expressar nosso respeito ao mestre original, Buda Shakyamuni. Isto é similar a refugiar-se no Sangha. Isto inclui refugiar-se em todo o Sangha, inclusive no Buda como parte do Sangha. Mas mesmo que tomemos refúgio com um mestre específico, devemos ter ainda mais gratidão pelo Buda. Sendeiro à Budidade, verso número 7. Sua sabedoria perfeita, sua compaixão infinita. Eliminando todos os obstáculos, não possui hábitos residuais. Estas 3 virtudes são iguais e profundas para todos os Budas, mas devido aos meios hábeis existem diferenças. Segundo os louvores dos antigos sábios ao Buda Dharma, as 3 virtudes, a virtude da sabedoria, da compaixão e da liberação das aflições, ou eliminação das aflições, servem para elogiar o Buda. A sabedoria do Buda é profunda e perfeita, pois ele não só compreende a natureza de todos os fenômenos, mas também compreende o aspecto de cada fenômeno, suas formas, funções e relações. Ele compreende o passado, o presente e o futuro. A partir de muitos aspectos dos fenômenos, compreende todos os tipos de aparência dos fenômenos. Por isso, Buda é a denominação para aqueles que possuem todos os tipos de sabedoria completa e perfeita. A dor e o sofrimento dos seres sencientes não é possível de resolver devido à própria ignorância de cada ser. A sabedoria perfeita e completa do Buda não é apenas para liberar a si mesmo, mas também pode, através de imensuráveis meios hábeis, liberar os seres sencientes. Esta é a maravilhosa função da sabedoria, liberar os seres sencientes do sofrimento. Tal é o louvor às virtudes e sabedoria perfeitas do Buda. A grande compaixão do Buda, sua intenção de aliviar o sofrimento, não se aplica somente a uma pessoa, uma situação, uma raça, etnia, uma região ou um mundo, um planeta. Aplica-se a todos os mundos, a todos os seres sencientes, a todos os tipos de sofrimentos. Totalmente penetrante, sua profunda compaixão não é detida em nenhum lugar. Inclusive no estágio dos bodhisattvas, tais como de Kwain Avalokitesvara ou Tizampusa, Bodhisattva Siddhigarbha e outros. Nesses estágios eles já têm grande compaixão e grandes votos. Sem mencionar o estágio da realização, o estado do Buda. Este é o louvor pela aperfeiçoada benevolência e compaixão do Buda. Alguns seres têm muita sabedoria, mas pouca compaixão. Outros têm muita compaixão, mas pouca sabedoria. E alguns têm ambas, mas nenhum deles, se ainda tiverem aflições e imperfeições, é totalmente puro. Só o Tathagata eliminou todas as aflições, sem qualquer vestígio de hábitos residuais. Este é o louvor da aperfeiçoada virtude de eliminar as aflições. Hábito residual refere-se ao processo de tornar-se acostumado às aflições. Os discípulos
arahants de Buda, alguns deles tinham eliminado as aflições, ou todos eles tinham eliminado as aflições, mas com frequência conservavam hábitos residuais. Esta é a razão pela qual alguns arahats insultavam as pessoas. Eles estavam tão acostumados a insultar em muitas vidas passadas que já não reparavam neste hábito. Ou ficavam agitados ou se apegavam às visões. Só o Buda é capaz de se afastar de todas as aflições e dos hábitos residuais. Isto o torna o mais puro e o mais sagrado. Nós nos refugiamos e temos confiança no Buda. Não é devido à superstição ou identificação com ele. Como budistas, nós nos refugiamos e reverenciamos aquele que pode aperfeiçoar todos os méritos e virtudes. O único que pode fazê-lo de forma efetiva é um Buda. E assim devemos nos refugiar em Buda e não em seres celestiais ou doutrinas não budistas. Com relação às 3 virtudes, a virtude da sabedoria, a virtude da compaixão e a virtude da eliminação das aflições. Todos os Budas são iguais com essas 3 virtudes, completamente aperfeiçoadas. Não podemos dizer que este Buda tem um voto maior do que aquele Buda, ou que aquele Buda tem mais sabedoria e mais poder supernatural que o outro Buda. Uma diferença em qualidade ou quantidade entre os Budas poderia significar a não conclusão e imperfeição, e se isto ocorresse, ninguém poderia ser chamado de Buda. É por isto que se diz: todos os Budas trilham os mesmos caminhos, e todos os Budas são iguais. Segundo os sutras, os Budas têm corpos físicos de diferentes tamanhos, tempo de duração de vida diferente, vivem em terras diferentes, de diferentes graus de pureza, têm discípulos em distintos números e diferentes extensões de tempo para seus verdadeiros ensinamentos a serem cumpridos em seus mundos. Devemos compreender que, para adequar as diferentes qualidades dos seres sencientes, os Budas devem fazer uso de meios hábeis, e esta é a razão para suas diferenças. As verdadeiras virtudes dos Budas não são diferentes, então não devemos diferenciar erroneamente. Vamos louvar o tesouro dos méritos e virtudes do Buda. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.